Bom, virando a página, um outro tema agora. Os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato do Paraná divulgaram nesta quinta-feira uma nota após a fala irônica do presidente Jair Bolsonaro de que ele acabou com a operação, pois não há mais corrupção no governo. Para os procuradores, o discurso do chefe do executivo indica desconhecimento sobre a atualidade dos trabalhos e a necessidade de sua continuidade, mas, mais que isso, reforça a percepção sobre a ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção. Mostrando que seu suposto arrependimento de tentar sabotar o governo era mentira, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também reagiu às declarações de Bolsonaro. Ele postou no Twitter o seguinte: as tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme é conhecido. Valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Fecho aspas. Dessa vez, até este momento, quinta-feira, dia 8 de outubro, agora são 6h14, Moro não se arrependeu do conteúdo e ainda não apagou a mensagem. Zé Maria. Pois é um debate eterno aqui sobre a Lava Jato. A Lava Jato será retratada nos futuros livros de história como a libertação real do país de um jugo criminoso. Eu vou repetir aqui o que eu já disse há tempos, de que esses que caíram na Operação Lava Jato, o Partido dos Trabalhadores e os partidos que apoiaram o PT, que não foi só o PT, o MDB, o PTB, o PP, esses partidos políticos formaram um grupo para saquear os cofres públicos. Então, em primeiro lugar, eles minaram um dos pilares da democracia e talvez uma das maiores invenções da humanidade, que é o mercado. Conseguiram deturpar o mercado. De que forma? Não havia licitação, havia um jogo combinado. Eles pagavam os poderosos de plantão para ganhar as obras, né? E aí pronto. E foi assim que empresários corruptos saíram à compra aqui em Brasília como quem vai no supermercado. Comprava senador, comprava deputado, comprava ministros, presidente da República e assim por diante. Me relatam deputados que não foram comprados de que eles até foram desdenhados por esse grupo que se considerava o poder. O segundo pilar que foi, vamos dizer assim, corrompido e detonado por este grupo foi o pilar mais grave da democracia, que é eleições. Dilma chegou a gastar um trilhão de reais, aliás, R$1 bilhão, R$1 bilhão Dilma gastou, segundo a delação do Antônio Palocci. É muito dinheiro. Se isso não é comprar votos, se isso não é investir com poder econômico sobre as eleições, eu não sei mais o que é. Portanto, fraudou primeiro o mercado e depois as eleições. E dizer que uma operação dessa, que um grupo, uma força-tarefa dessa não fez história no Brasil, seria um cego e seria fechar os olhos para a realidade. Agora, a Lava Jato de Curitiba, ela está viva, ela não acabou e nem vai acabar, porque o conteúdo que ela tem lá é muito grande e leva para julgamentos aí, governadores, prefeitos, outros deputados. Isso tem que ser investigado ainda. E além disso, a Lava Jato acabou criando franquias, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né, e outros estados. E isso é muito importante. Foram investigações oriundas ali nos depoimentos e documentos da Lava Jato. Lava Jato não é só delação e não é só depoimento. Tem muito documento. Foi ali uma junção de policiais federais, né, e a participação importantíssima da Receita Federal. Auditores da Receita Federal davam luz às operações. Quando nas operações os policiais entravam numa casa, sabiam, graças a informações da Receita, dos técnicos da Receita, de que ali tinha riqueza indevida, ou seja, a possibilidade alta de encontrar bens luxuosos, dinheiro, joias e obras de arte. Ficava muito evidente. E, evidentemente, do Ministério Público e de um juiz, o juiz Sérgio Moro, que atuou muito bem, dando apoio a esta movimentação. E a Lava Jato continua. Quanto à fala do presidente Jair Bolsonaro, eu sabia, nós falamos aqui que esta fala seria aproveitada de uma forma, vamos dizer assim, maliciosa. O presidente foi irônico,
foi irônico e falou a verdade. No governo não há essa concepção de que fraudar, a concepção de que esses empresários corruptores mandam. Isso não, né? Na Controladoria Geral da União, o ministro Wagner Rosário me mostrou, né, um processo interessante com a inteligência artificial, tecnologia moderna, que vai atrás do dinheiro e está possibilitando ações nos estados e municípios que roubaram dinheiro agora da Covid e os poderosos, ainda lá prefeitos, governadores, presos ou investigados ainda no exercício da função. Com a boca na botija, como se diz popularmente. Não tiveram tempo de gastar o dinheiro ou apagar as provas. Então o governo é assim. Só que eu não acredito no fim da corrupção. Isso não existe. Eu digo sempre que corrupção é como unha. Tem que cortar todos os dias. Países em que a corrupção se combate com a pena de morte, fuzilamento, mesmo assim há corrupção. Então o que é preciso? Trabalhar dia a dia para combater a corrupção. Repito, a fala do presidente Jair Bolsonaro, todo mundo sabe. Só maldade que não sabe. Foi de uma maneira figurada e uma maneira irônica para dizer que o governo dele, a cúpula do governo, não trabalha nos caminhos da corrupção. Diga, Fiuza. O Bolsonaro também já está gostando desse jardim de infância, né? Porque isso é um jardim de infância, né? O presidente diz, não, uma frase de efeito, né? Eu acabei com a Lava Jato porque o governo não tem corrupção. Também não precisava falar isso, né? Mas ele que sabe o que ele fala. E eu acho que ele já está gostando, porque ele sabe que a criançada ia aproveitar essa fala para dizer, não acabou não, porque tem uma parte, Vitor, da Lava Jato, a parte que trabalha menos e fala mais, que vive disso. O próprio Deltan Dallagnol, que fez história, né, nesse banho de justiça que o Brasil levou, e o Deltan é um dos heróis disso, ele depois ficou meio no meio do caminho, ele vestiu ali meio uma camiseta de Rodrigo Janot, que era um fanfarrão na Procuradoria-Geral da República, que não tinha nada a ver com a Operação Lava Jato. O Deltan entrou um pouco nessa também, né, de ficar vendendo essa... Isso é o lavajatismo, na minha opinião, isso é o lavajatismo. Né? É transformação de uma operação virtuosa e histórica também aí num instrumento ali de poder, uma agremiação, né? Um gerador, uma usina de manchetes sobre nada. Então, é claro que o presidente diz, eu acabei com a Lava Jato, uma frase de efeito, uma má frase de efeito, na minha opinião, não precisava, né? O presidente está com a popularidade alta e está confiante. Eu acho que o discurso dele ontem, por exemplo, é interessante, ele foi até ali, talvez irreverente demais, mas falou sobre a persistência dele, né? Usando uma outra palavra. Mas ele falou que é muito difícil ele perder o entusiasmo, apesar de todas as puxadas de tapete, etc. Isso eu acho bom, porque de fato ele é muito persistente, tem sido quase impávido, né, diante da quantidade aí de ataques que sofre de vários lados. Mas esse bate-boca de Lava Jato não interessa a ninguém, principalmente, quer dizer, ninguém de boa fé, né? Principalmente no momento em que há uma nomeação altamente questionada para o STF, né? Nós já falamos aqui, já nos debruçamos sobre esse assunto, vamos falar mais ainda hoje, né, que não tem como você transformar o julgamento de uma boa ou má escolha para o STF numa assinatura de compromisso pelo fim da Lava Jato, de compromisso com o mecanismo, essas lendas que só existem aí em má dramaturgia, né? Não tem um mecanismo, não. O PT, por exemplo, montou um sistema de corrupção, que não é o mecanismo que já estava lá em Brasília, que você vem com uma câmera, vai por cima e diz, o problema está todo lá. Não é assim. Isso é história infantil, isso é cartoon. A realidade é que estruturas de corrupção se montam, se desmontam. Tem alguns que são mais antigos, outros são mais novos. Alguns empreiteiros, muitos talvez,
são corruptores em potencial há muito tempo, mas o petismo montou um sistema de cartel com eles. Então, cada momento é momento, cada caso é um caso. Você levar isso tudo para dizer que o Bolsonaro tem um acordão porque abraçou o Dias Toffoli, isso é laranjada. Agora, quem são esses que estão lá em Curitiba gritando, soltando nota? Não acabou não a Lava Jato. Eles estão, aí sim é uma infantilização, é levar a operação virtuosa para o campo da retórica, onde ela não fez história. Ela fez história no campo da justiça, não no campo da retórica, do panfleto. E aí é o seguinte, por um lado, dizemos o seguinte, a Lava Jato está ativa. Ontem nós vimos a 76ª, se eu não me engano, fase da operação, capturando um esquema de corrupção na diretoria de abastecimento da Petrobras, que pertenceu ao Paulinho do Lula. E esse esquema começou em 2009 com o Lula presidente ainda. Isso é a Lava Jato em campo. Agora, a ala da Lava Jato, que está aí, incluindo o Sérgio Moro, que eu já vou comentar, dizendo que não acabou não, etc., melhor do que isso, ela ir a campo, ela ir trabalhar, porque tem os escândalos do BNDES, os tráficos de influência do Lula, nacionais e internacionais, ou inclusive com o processo Maduro já de Angola. Tem os processos sobre o roubo do pré-sal, que não tem tanta coisa demonstrada ainda, aquele cartel que foi montado, um PAC do roubo no pré-sal. Né? Tem a delação do João Santana, tem a delação do Palocci, tem a delação do Léo Pinheiro, com muita coisa para fazer melhor do que ficar soltando notinha para responder o presidente. E aí o Sérgio Moro, de fato, né, a maior decepção nacional, querem falar de decepção, é o Sérgio Moro. Né? Esse juiz que tem uma contribuição inestimável ao país, e ninguém vai tirar isso dele e nem do país. Mas ele vem para a rede social para dizer que o presidente... Primeiro ele disse que o presidente tinha origem na corrupção, apagou. Agora ele diz que o presidente é uma criatura do pântano. O Moro, o teu marqueteiro é muito ruim, Moro. Você tem que procurar outro. Porque essa ideia da criatura do pântano que está tentando acabar com a Lava Jato, isso nem Jardim de Infância escreveria. E aí, de fato, o Moro está escrevendo isso, mostrando a inconsistência dele, o lado inconsistente dele, né? Em contraste absurdo com a enorme consistência que ele mostrou à frente de uma operação destemida, ele está mostrando a total inconsistência política dele, entrando nessa tentação de dizer que o Moro é o mecanismo, que o Bolsonaro é o mecanismo, é a criatura do pântano, justamente no momento em que a Lava Jato está mostrando trabalho. Como é que o Moro pode demonstrar que o Bolsonaro está tentando acabar com a Lava Jato? Ele já disse que o Bolsonaro tentou interferir, manipular a PF, ainda não provou. Então, com a Operação Viva fazendo isso e o Sérgio Moro fazendo essa política rasteira, a gente fica lembrando que o Moro, ao sair do governo, disse que referência de respeito à Polícia Federal era o governo do PT. O Sérgio Moro chegou nesse ponto. Né? Ao montar aquele circo para a saída do governo, foi um circo, né? Infelizmente a gente tem que dizer, não demonstrado. Ele trouxe esta afirmação. Ele disse que no governo do PT, a ação do presidente, dos presidentes, né? Com a Polícia Federal era mais republicana, era mais respeitosa. Olha o ponto em que se chegou o Sérgio Moro. Então aí, de fato, Vitor, nós saímos totalmente do terreno que nos interessa. A gente não quer ficar nessa conversinha fiada aqui nos pingos nos is. A gente quer ver a Lava Jato prendendo corrupto. E esse debate sobre se o Bolsonaro acabou ou não acabou com a Operação Lava Jato é coisa de Jardim de Infância. Queremos ouvi-la, Ana. Eu vou pegar uma frase, uma palavra aí do Fiuza, que é infantilização. Eu acho que é essa palavra
do recente comportamento, né, do Sérgio Moro, principalmente aí nas redes sociais. O Moro, é sempre bom a gente separar aqui, né, Vitor, o Moro da Lava Jato, o juiz técnico ali super dedicado, que mudou a cara do Brasil, tanto, né, para a sociedade brasileira como aqui para fora do Brasil também, né? O Brasil mudou a cara, o respeito até para investidores internacionais aqui fora do Brasil, e muito devido também ao Sérgio Moro, que também entendeu muitas das técnicas usadas aqui contra a corrupção nos Estados Unidos, que é você sufocar as artérias econômicas do crime, né? E o Sérgio Moro foi muito hábil nisso. Mas o Sérgio Moro, como político, aí, né, ali logo no final como ministro da Justiça e agora como esse ativista de rede social aí, tem deixado muito a desejar, e acho que eu iria até além, como o Fiuza colocou, né? Uma tremenda decepção. Lembrando também, Vitor, que a Lava Jato, ontem nós noticiamos, né, a 76ª fase, a 75ª não tem 2 semanas, que também envolvia contratos aí de bilhões de dólares, contratos suspeitos com alguns grupos e a Petrobras, ou seja, a Lava Jato ela está em total, em pleno vapor aí, e ontem nós comentamos aqui, eu falei, essa frase do presidente vai ser distorcida amanhã, com certeza. Uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que colocar aqui no debate, Vitor, é que acho que a eleição do Bolsonaro em 2018 trouxe essa animosidade toda, né, essa polarização, mas eu acho que trouxe também uma maturidade, ou estamos no caminho dessa maturidade política, como nós falamos aqui também já várias vezes, quando que na nossa história a população foi às ruas gritar o nome de um ministro da Economia pedindo por reformas impopulares, né, como a reforma da Previdência. Então a gente vê que a sociedade brasileira está aí no caminho de uma maturidade política, e eu acho que faz parte dessa maturidade política a gente sair dessa dicotomia, ou você é lavajatista, ou você é governista, ou você odeia o presidente, ou você ama o presidente. É aquilo que eu sempre falo aqui, quem elogia tudo não elogia nada, quem critica tudo não critica nada. Nós podemos concordar com ótimas políticas liberais desse governo, né? Ontem comentamos também, pela primeira vez, nós subimos aí 6 pontos, né? 6 posições no ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation, com a maravilhosa equipe econômica do Paulo Guedes. Mas a gente tem discordâncias pontuais com o governo, e a gente está aqui para criticar também o que a gente coloca em dúvida, né? Esse tipo de tweet do ex-ministro Sérgio Moro, agora como ativista das redes sociais, o que isso contribui para essa maturidade política que nós estamos procurando na sociedade? Nada, é uma infantilização, como o Fiuza muito bem colocou, mostra uma imaturidade política, o que o Sérgio Moro vem demonstrado que não é muito o campo dele, né?